Bom dia, gente. Eu sou o Guga, eu vou falar um pouco hoje sobre campos personalizados, de uma forma mais amigável de trabalhar com eles. Vou dar alguns insights sobre isso também, até sobre ideias futuras do WordPress durante a palestra. Primeiro me apresentar, eu sou sócio-diretor da agência Watts, no Rio de Janeiro, sou analista de sistemas pós-graduado em marketing e sou criador do grupo WordPress, que está criado em 2008, meio de 2008, está no ar até hoje. Vai sempre aos pouquinhos tentando cada vez colaborar um pouco mais com a comunidade, gerar mais conteúdo e está sempre tirando as dúvidas do pessoal nos grupos, Slack, onde for possível, né? Está sempre tentando, com a organização de WordCamp, contatos, crescer na sua comunidade brasileira e colaborar cada vez mais, porque isso é muito importante. E a gente já tem ótimos exemplos dentro do nosso mercado, como o Cláudio, que hoje está na Automatic, graças a todo o trabalho que ele executou. Eu brinco muito também que eu sou o Homem-Aranha, muito de brincadeira mesmo, porque Homem-Aranha tem uma frase bem conhecida que grandes poderes trazem grandes responsabilidades e conforme a gente vai cada vez aprendendo mais, a gente tem uma responsabilidade muito grande de compartilhar isso também com a nossa comunidade. Então acho que é devolver um pouco do que a gente aprendeu com a comunidade, devolver um pouco do que a gente aprendeu, a nossa visão daquilo, para todo mundo poder estar cada vez trabalhando mais junto, aprendendo mais. Então, eu vou dar uma acelerada bastante nessa palestra, porque essa palestra vem hoje dentro de São Paulo, mas num período de tempo maior, então vou precisar acelerar um pouquinho. Hoje no WordPress, tem uma funcionalidade muito boa dentro dele, que são os campos personalizados. Toda vez que você precisa inserir campos adicionais, inserir informações adicionais numa postagem no WordPress, você já tem preparado nele os campos personalizados para você falar o que você quer passar ali dentro, qual é o conteúdo daquela variável nova, e poder trabalhar isso no seu front-end, ou dentro da sua aplicação. Então toda postagem do WordPress tem esses metadados. E se você parar para estudar o banco de dados do WordPress, normalmente a primeira coisa que eu indico para quem vai começar a mexer com o sistema, é conhecer como ele funciona e a hierarquia do sistema, você começa a ver que tem, não só na página de postagem, mas tem também para usuário, tem também para comentário, em vários lugares você consegue adicionar essas meta-informações e trabalhar isso de uma forma melhor. Então, vamos dar uma olhada rápida no banco de dados, para a gente entender como é essa relação, inicialmente, e poder continuar com essa explicação. Quando a gente olha a tabela de posts do WordPress, todos os dados do post ficam salvos na tabela WP Posts. Só que todos os dados adicionais que você decidir criar dentro do WordPress, digamos, nessa postagem precisa de um campo de um mapa. Isso não é nativo do WordPress. Você vai ter que adicionar. Teoricamente, se o sistema não fosse bem pensado, você teria que inserir isso numa tabela para poder trabalhar esse conteúdo de forma separada, no inflável uma tabela do conteúdo e fazer uma relação pelo ID da postagem, está salvo ali bonitinho. Já tem isso no WordPress. Eu já vi muito projeto que as pessoas criavam tabelas adicionais para salvar conteúdo, mas já tem uma tabela lá parada no sistema, pronto para você trabalhar com ela. Basta você dar uma olhadinha no como é o banco de dados, como utilizar isso, e em pouquíssimo tempo você vai conseguir utilizá-lo. A gente tem também isso nos usuários. Se a gente quiser criar campos adicionais para salvar informações dos usuários, sejam eles quais forem, a gente já tem uma tabela preparada para isso. A WP User Meta está sempre relacionada com a WP User. E tem também nos comentários, deixa eu sair da frente. Todos os dados do comentário a gente também consegue colocar dados adicionais. Simplesmente relacionando através do ID do comentário, você consegue ter acesso a esses dados. Então o WordPress já está pronto para receber esses dados. A gente vai ver agora como o WordPress costuma trabalhar com isso e como a gente pode fazer melhor do que o WordPress tem feito atualmente. O formato padrão do WordPress é você passar o nome daquela meta para ele e um valor ali dentro. Então, no exemplo que eu dei, digamos que eu queria salvar uma posição no mapa para ela aparecer no front-end quando a pessoa visualizasse aquela postagem. Você teria que dar um nome para essa variável, que eu chamei de coordenadas do mapa, e no módulo que eu planejei, eu passava latitude e longitude dentro da variável para ficar salvo e conseguir trabalhar com a API do Google Maps, por exemplo. A ideia é ótima, mas ficou não vou falar palavrão, o uso disso ficou um pouco ruim. Porque imagine você ter vários dados para utilizar isso, você vai colocar o site no ar para o seu cliente utilizar, vai explicar para ele, aqui você coloca isso, aqui você coloca aquilo, só que isso tem um potencial muito grande de acontecer um problema. Porque você está liberando um campo de texto, que a pessoa vai poder colocar o que ela quiser ali dentro. Ela pode colocar uma frase no campo que você criou para passar coordenadas numéricas, isso pode quebrar o seu front-end. Então você teria um trabalho muito grande para tratar todos os possíveis erros e evitar que uma besteira fosse feita durante o projeto. O que
que também lhe traria dores de cabeça para, durante aquele processo, ficar sempre dando uma manutenção periódica, sempre vendo novos casos que poderiam acontecer e está sempre corrigindo isso. O que é um problema muito grande, porque a gente tem sempre que pensar, um dos primeiros princípios de engenharia de software é a manutenibilidade. Todo sistema que a gente faz, que a gente entrega, tem que ser fácil de ser mantido. Porque senão isso pode gerar um custo adicional muito grande para quem está utilizando ou para a sua empresa que está atendendo o cliente. Isso ocupar muitas horas na semana do mês no projeto para coisas relativamente pequenas, que o cliente não está culpado em ter ocasionado aquele erro. Você tem a culpa de não ter pensado no tratamento disso tudo. Então, no exemplo que eu falei, teve um caso real disso mesmo, que eu vou mostrar até o print aí, em um projeto de um cliente, que era um canal de TV, eles precisavam, em todas as matérias, todas as postagens que eles faziam no site, eles precisavam falar aonde foi gravado aquele programa de TV. Para numa outra página eles conseguirem mostrar em um mapa, vários marcadores no mapa, para facilmente as pessoas entenderem qual programa foi gravado perto da sua região, na Amazônia, se ela for uma pessoa que tem interesse por essa parte ecológica. Então a gente precisava criar uma forma de visualizar esses dados de forma muito simples, que não fosse entrar em todas as postagens. Então foi a primeira coisa que a gente pensou, beleza, em cada programa novo que for postado no site, a pessoa vai lá e marca onde ele foi gravado, onde ele foi filmado, e passa detalhes adicionais. O problema da gente usar a forma padrão do WordPress é digitar latitude, longitude, a pessoa saber como pega isso no Google Maps, a pessoa não ocasionar nenhum erro no uso dessa forma. Você poderia estar criando um processo muito trabalhoso para o usuário lá do outro lado, que nem sempre é uma pessoa com nível de conhecimento técnico como a gente que mexe nos sistemas. A gente tem sempre que pensar nisso também quando a gente pega alguma coisa. A web é feita de conteúdo e muitas vezes quem está mexendo no site é publicitário, jornalista, redator. Eles não têm que saber todos os detalhes técnicos como nomes de variáveis que a gente está criando. A gente tem que facilitar a vida deles. Se a gente começar a criar muita coisa com campo personalizado do jeito que é, fica praticamente impossível, se você não planejar isso muito bem, a pessoa identificar qual campo é para quê e qual é a forma de utilizá-lo ainda. Então a gente pode estar cada vez potencializando mais e mais o problema de acontecer. Como eu costumo fazer isso? Sempre que eu faço um site como esse, pensando em fazer algo assim, eu deixo uma interface como essa para o usuário utilizar. Ele pode digitar um endereço e pesquisar, ele pode andar pelo mapa, clicar e colocar um marcador, da mesma forma que ele já está acostumado a utilizar o Google Maps. Então você não está criando nenhuma barreira tecnológica, nenhuma dificuldade de uso para ele. A usabilidade é totalmente igual às outras formas que ele já está acostumado a utilizar. Entrar no Google Maps, pesquisar um endereço, clicar no marcador para mais detalhes. Então você já matou todos os tipos de problemas que eu falei utilizando um campo desse. O que pode acontecer é ele digitar um endereço errado, mas fica bem claro que não foi encontrado. E o resultado no front-end desse projeto foi isso. A gente tinha um mapa de gravação do projeto, onde a gente conseguia marcar pelo mapa todos os pontos da gravação. Se você clicasse nos marcadores, aparecia um balãozinho ali, que falava o nome do programa, uma miniaturazinha, foto do programa, uma pequena descrição e um link para a página daquele programa. E dessa forma a gente viu que a gente conseguia atender melhor os usuários e levá-los para pegar dados adicionais daquele programa, caso ele tivesse interesse, clicando no link que está lá. Então, nas primeiras vezes que a gente começou a utilizar isso lá na empresa, onde eu trabalhava na época, a gente viu que, cara, era sensacional, era uma forma muito simples de atender o usuário, e para a gente que ia desenvolver esse mapa, essa forma de utilizar, também era muito simples, porque a gente não criou isso do zero. Sempre me pergunto, mas como você fez isso? Tem um plugin muito conhecido, muito difundido pelo mercado, que é o Advanced Custom Fields, mais conhecido como ACF, a sigla, que ele te permite criar campos personalizados em vários formatos diferentes, sempre focados em cada caso de uso. Então, com o ACF, você tem uma interface gráfica para criar esses campos personalizados. Você acaba tendo vários tipos de campos que você pode utilizar. Você pode criar um campo para a pessoa digitar um e-mail, você pode criar aquele campo de mapa, você pode criar um campo que vai virar uma galeria de fotos para ser utilizada. Então, uma outra área de edição de conteúdo, aquele editor do WordPress, um color picker, aparece um item que a pessoa clica, ela escolhe a cor do lugar ou digita o código da cor que consegue salvar seu código de cor. Tem vários tipos de campos diferentes que você pode utilizar por lá. Aqui a gente tem um print de alguns campos, né? Tem um campo com data ali em cima, um campo com galeria.
todos eles acabam aparecendo abaixo da área de postagem. Abaixo ou depois do título, você consegue também deixar bem claro como isso vai aparecer, onde isso vai aparecer também. E até organizar a ordem que eles aparecem realmente para facilitar o uso. Né? Então, como exemplo, fugindo do exemplo do mapa, tá? Outro exemplo para facilitar para vocês, algo que eu faço muito nos meus projetos, sempre que eu tenho que desenvolver um blog, alguém me pede, a gente quer os posts relacionados lá no final. Beleza, quase todo mundo pensa de primeira vez, vou instalar o plugin tal e vou colocar lá. Só que vamos parar e pensar na nossa experiência de usuário nessa hora. Estamos num site que fala de WordPress, lendo a matéria sobre o WordPress 4.2.2, que foi lançada recentemente, colocamos a tag WordPress simplesmente naquele post. O plugin, a maioria deles, vai tentar achar um post relacionado, primeiro através de categoria, depois através de tag. Eu posso ter feito há 2 anos atrás uma postagem falando sobre o WordPress 3. alguma coisa. Que não interessa mais, creio que não interessa para ninguém que está lendo o WordPress 4.2. Mesmo uma versão de 2, 3 anos atrás. Uma informação bem antiga que provavelmente essa pessoa já tem. O plugin, como ele age de uma forma automática, ele não tem toda essa racionalidade de atender o usuário de uma forma melhor, ele poderia relacionar esse post do WordPress 3.2, digamos, como um post relacionado ao 4.2. Você vai atender o seu usuário fazendo isso? Eu acho que você não vai. Então, nem sempre você usar posts relacionados de forma automática é a melhor solução. O ACF tem um campo que é o campo relacional. Ele te permite relacionar aquela postagem que você está com outras postagens que estiverem pelo site. Então, se a gente parar para pensar, eu não consigo usar o campo relacional para criar posts relacionados e deixar a pessoa escolher os posts relacionados que melhor atendam o seu usuário. Acho que a gente pode ter uma experiência melhor para quem está visitando. Se a gente parar para pensar em métricas, a gente consegue fazer com que o usuário fique mais no nosso site, que ele veja mais propaganda, que ele veja mais o que a gente faz, que ele fique mais páginas por visita no nosso site, a gente consiga vender melhor o nosso peixe, o nosso conteúdo para ele. Então é sempre bom a gente parar para pensar nesses detalhes e não simplesmente ficar agindo de forma automática instalando o plugin, nem maluco, e deixando ele trabalhar sozinho. Nem sempre vai atender o caso real. Depois que você coloca o site no ar, primeiro a gente pensa no funcionamento técnico, mas depois daquele momento, o projeto está lançado, ele tem que atender quem vai visitar ele. Você vai ter que ficar num processozinho de melhoria constante. Então, por que a gente não pensa nisso desde o começo e já deixa pronto de uma vez? Se a gente criar esse campo relacional, a gente simplesmente vai instalar o ACF. Você pode pesquisar para adicionar novo ali, ou pode instalar diretamente pelo seu servidor. Você vai adicionar o ACF e vai aparecer no seu menu logo ali embaixo uma área de campos personalizados. Através dali você vai começar a criar todos os campos de forma visual. Por enquanto não vai ter uma linha de código. Se vocês seguirem essas imagens depois de esses slides e tentarem fazer, vocês conseguem criar o mesmo campo que eu estou falando, de forma bem tranquila. Então fui lá em campos personalizados, cliquei em adicionar novo, ali em cima em grupo de campos, e criei um item posts relacionados. Quando eu criei posts relacionados, eu primeiro vou dar um nome para ele, um rótulo do campo, que vai ser um label que vai aparecer no sistema. Vou dar um nome de variável para ele, que eu chamei de posts underline relacionados ali. Tipo de campo, eu falei que é um campo de relação. E tem instruções do campo, onde eu escrevi selecione 3 posts como relacionados a este. Continuando, eu falei que ele não é obrigatório, que o retorno que ele vai me dar ao objeto dos posts é o mesmo formato que o WP Query de reforma de informações, por exemplo. Então está bem no padrão do sistema para você continuar trabalhando, você que é desenvolvedor. Você vai ter que aprender um formato novo de utilizar isso. Avisei que eu quero que ele me mostre todos os posts, tipo de post é post, e não coloquei nenhum filtro de taxonomia. Eu poderia, por exemplo, mandar filtrar só os posts de uma categoria X. Só os posts de um custom post type tal, de uma categoria, de uma taxonomia Y. Eu consigo limitar muito bem isso. Coloquei mais abaixo, eu quero um filtro de pesquisa, quer dizer, dentro do campo relacional vai ter uma área de pesquisa para a pessoa poder começar a digitar o título do post e encontrar ele. E quais elementos eu quero que apareça ali dentro? Imagem destacada, título do post ou tipo de post. Como lá na instrução eu avisei que era no máximo 3, eu coloquei um limite. E pronto, o campo está pronto. Aí você faz isso em 1 minuto. Fica muito rápido, muito simples de você criar esse campo. E a gente já viu que o usuário utilizar depois, cara, muito fácil, não vai ter problema nenhum para ele. Eu também posso criar regras para onde esse campo vai aparecer. Então, no meu caso, eu falei que esse post relacionados vai aparecer sempre que o tipo de post for igual a post. Quer dizer, numa página não vai aparecer. No custom post type qualquer que eu criar não vai aparecer. Apenas para posts. Quer dizer, eu estou tratando isso apenas para a área do blog, digamos. Se eu quisesse, eu poderia adicionar mais campos,
tipo é post, ou que tipo é CPT, e que tipo é página, vai aparecer nesses vários lugares. E eu tenho vários outros tipos, posts de páginas, posso mandar aparecer na página de usuário, eu posso mandar isso aparecer em vários lugares que eu achar interessante. E tem algumas opções adicionais também, como em qual ordem esses vários campos vão aparecer, esses grupos. Se eu quero esconder alguns itens daquela página de post, eu poderia, por exemplo, mandar esconder o editor de conteúdo, mandar esconder a imagem destacada, eu poderia mandar esconder tudo que não tem relação com essa área nova que eu criei ali, para facilitar o uso também. E está feito. No final da página de posts aparecia isso. Selecione 3 posts relacionados como esse. No nosso lado esquerdo ali tem toda a listagem de todos os posts que eu poderia pesquisar o que eu quero relacionar. Simplesmente clicando nos que você quer e passa para o lado direito e está relacionado. Interface visual muito simples de utilizar. E no front-end, como é que a gente vai trabalhar isso tecnicamente? Se você aprender os 2 primeiros que estão aqui, você já sabe fazer quase tudo que ele vai pedir. É muito simples. GetField vai pegar o nome do campo, TheField vai imprimir o nome do campo. Mesma lógica do WordPress, né? TheTitle imprime o título, TheField imprime o campo. Simplesmente eu passaria o nome ali, posts relacionados, e faria a impressão. Como exibir no front? Quem não entende tanto de desenvolvimento vai achar que isso é muito complicado. Talvez possa achar, talvez não possa. Se você copiar o que eu coloquei na palestra, mudar o nome do campo, vai funcionar. Não tem grandes dificuldades. Porque eu aprendi a fazer isso lendo a documentação, copiando o trecho, colando onde eu estava testando, mudando o nome de variável e funcionando. De forma super simples. E o melhor de tudo não é nem só que está em documentação, o melhor de tudo é que eu estou traduzindo toda a documentação da CF para português. Para facilitar também a vida de todo mundo. Aos poucos, conforme eu vou utilizando novas funcionalidades, ou conforme vai surgindo o tempo durante a semana, eu vou traduzindo cada tipo de campo, para facilitar a vida de todo mundo. Né? E tem vários outros plugins adicionais. Seletor de data e hora, tem integração com outros plugins como Gravity Forms, Contact Form Set. Você pode criar um campo que vai redirecionar a pessoa com pagamento, com Payball. Tem plugin já que te permite escolher vídeos do YouTube, para já fazer uma relação de vídeos logo ali embaixo. E o ACF tem 2 versões, tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. Eu acho que para o que ele nos proporciona, para a facilidade que ele dá para o nosso usuário, para o tempo que a gente ganha para fazer esse tipo de coisa, cara, $100 está de graça. Acho que eu perderia muito mais tempo refazendo isso tudo, pensando em criar algo com uma usabilidade tão boa, tão simples. Então é o tipo de plugin que eu costumo recomendar para todo mundo. E se você usa muitos projetos que você precisa criar muitos campos adicionais, vale muito a pena você utilizar o ACF. E isso tudo um dia pode ser nativo do WordPress. Tem um projeto do WordPress que é o Content Editing User Experience, que começaram a fazer o pessoal de usabilidade, o pessoal de desenvolvimento do WordPress começou a discutir, só como a comunidade, quer dizer, como nós todos aqui não ajudamos, ele está parado desde novembro de 2013, enquanto isso a gente continua tendo que pagar para utilizar a licença de um plugin bom. Então, o projeto é de criar uma interface bem parecida e que você vai ter no final do post adicionar um tipo de conteúdo, ter uma interface visual muito pensada e uma utilização parecida com a CF. Isso só vai ficar pronto quando a gente resolver olhar os projetos que a comunidade WordPress todo mundo está fazendo e começar a ajudá-los. Porque muitos projetos morrem por inanição, por ninguém ir lá e alimentá-los. Então é nosso dever como comunidade também ajudar esse tipo de coisa, porque tudo que a gente faz para a comunidade volta, retorna para a gente. Né? A gente vai poder utilizar esse tipo de coisa e ter uma facilidade muito grande no nosso trabalho do dia a dia. E essas funcionalidades, inicialmente, elas são feitas como plugins. Para quem está testando versões novas, para quem quer colaborar, poder criar um ambiente de teste, instalar esse plugin no ambiente de teste, começar a usar e ajudar realmente a comunidade sem utilizar nos seus projetos que estão no ar e não prejudicar tudo que está funcionando. Né? Afinal, ele ainda é uma funcionalidade de teste. Eu tirei esse print ontem dos projetos que estão rolando atualmente. Tem 5 projetos que estão rolando como plugins, que a comunidade está bem focada em tentar fazê-los funcionar. Vale a pena vocês visitarem esse link depois, olhar o que é cada projeto, algum deles pode empolgar vocês e fazer vocês quererem ajudar. Uma dica adicional, para fechar a palestra, é que você também consegue pegar esses campos e fazê-los aparecerem em buscas no WordPress. Não teria sentido você colocar um campo de conteúdo adicional, a pessoa buscar e não conseguir encontrá-lo. Então é simplesmente você criar uma função e passar ela para a query de busca. Mais uma vez, se você copiar essa função para o nome dos campos ali, eles passarão a ser encontrados pela busca padrão do WordPress. É isso, acho que eu falei bastante rápido, mas deu para vocês entenderem o conteúdo. Se
Se tiverem alguma pergunta agora, eu estou disponível agora e durante todo o evento, se vocês quiserem perguntar mais coisas. Ok? Obrigado. Perguntas? Alguém? Eu vou dar um incentivo aqui. A revista aqui do Digital, para quem quiser uma pergunta. Eu demonstrei a revista, eu já estava todo. Beleza. Parabéns, parece que foi bem interessante. Surgiu uma dúvida aqui sobre o funcionamento desse plugin em multisites relevantes. Assim. Nossa empresa, por exemplo, a gente tem uma série de servidores, cada um com um multisite, muitos sites lá dentro. Tá. Ele funcionaria, não sei se de repente uma instalação básica, você seta todos os configos ali necessários, ele consegue migrar isso para toda a sua rede ou não? Tem site em site, configurando, alguma coisa assim. Eu nunca utilizei esse projeto em multisite. Os projetos maiores que eu fiz em multisite já tem algum tempinho, então eu não conheci o ACF na época. Infelizmente, eu perdi muito tempo criando tudo na mão, para ser sincero. Uma coisa de exportação, de repente, para migrar para os outros. Costuma ser simples, porque quando você cria esses campos, você consegue exportar ele em PHP. Então você consegue criar até um arquivo com função disso e colocar e o plugin ativado para o multisite. Esse arquivo de exportação é passível, por exemplo, de fazer uma função diretamente do PHP e rodar isso para todos os sites e tal? Né? Sim, pode ser. Você poderia até criar um plugin. Se você está no multisite e está tendo muitas similaridades, seria mais interessante, por exemplo, você criar um plugin que ativasse essa similaridade. Você pode adicionar isso nesse plugin, que ele vai criar os campos automaticamente. E por questão de importação e exportação, ele salva uma tabela padrão do WordPress, então nunca vai parar de funcionar. Ele salva no padrão. Ele salva na WP. Na Postnet, vai embora ali. Obrigado, valeu. Nada. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Depois que conheci o ACF, assim, também me ajudou muito, porque, cara, o tempo que a gente ganha é impressionante. Trabalhar sem ele depois. Igual você falou, é algo que vale a pena pagar e futuramente, quem sabe, a comunidade está com outros projetos, né? Aí minha dúvida é o seguinte, eu vi que você usou a solução lá do Google Maps. Há um tempo eu estava até procurando, inclusive, até tentei desenvolver algo do tipo, mas estava até pensando em realmente comprar um plugin que chegasse naquela solução que você conseguiu. Basicamente, você seleciona lá o campo de Maps e aí depois você usa o API do Google Maps próprio para poder, lá no front, fazer aquela questão de clicar, direcionar o post, você precisou mexer com uma outra coisa ou o próprio ACF ele já te dá aquela... Eu criei o campo, copiei o código da documentação, o PHP e os jQuery e testei e funcionou de primeiro. Mas aí no caso lá, na saída, você precisou usar a API do Google Maps para poder dar... O código dele já trabalha diretamente com a API do Google Maps. Ele já puxa o JavaScript, libera para você e funciona direto. Legal, e assim... Não precisa ter essa preocupação. Algo assim, como eu falei, estava tentando desenvolver e tudo mais, mas você tem alguns entraves e aí já está pronto, né? Bem bacana. Tem a vantagem de que como é um plugin pago, você vai ter o suporte dele durante todo o tempo. Se a API do Google Maps mudar, eles vão atualizar para você. Legal. Que de vez em quando acontece, né? O YouTube recentemente mudou a dele e quebrou alguns projetos de uns amigos meus. Os meus estão inteiros. Esse Facebook, né? Todos estão sempre atualizando. Todo mundo sempre está atualizando essas coisas e se você não pensar de uma forma muito boa para evitar o problema de mudança do sistema, você vai ter problema. Eu retrabalho. Bacana. Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Então é isso, obrigado, gente. Depois eu só mais um. Diga. Mais um. Tudo bem? Parabéns pela palestra, falou muito bem. Eu não conhecia o plugin ACF, vou passar até a utilizar ele. Eu sou programador já há algum tempo, mas no mundo do WordPress eu estou iniciando agora, então eu apanho muito pela estrutura dele. Vi que o ACF, ele edita o formulário, você consegue acrescentar os campos personalizados quando você vai inserir posts, não é isso? Eu estou passando por alguns problemas de alterar outros tipos de campos, às vezes até de plugins. Por exemplo, o e-commerce, o cadastramento de produto. Eu quero acrescentar campos ali. O ACF tem uma solução essa mesmo, pago, ou algum similar, que eu consiga fazer isso, sem ser. Eu estou hoje editando tudo na mão. Estou entrando no plugin que não é meu, alterando. Aí, se o plugin gera autorização, sobrescreve todo o meu código. Vai depender muito de como esse plugin trabalha. O ACF funciona muito bem com tudo que trabalha de forma nativa com o WordPress. Se ele não está reinventando a roda e o plugin está inventando uma maluquice para criar uma área, vai funcionar. Se você tem custom post types, se você tem taxonomias personalizadas, tudo que você faz de forma nativa ele detecta
e te deixa mostrar lá, te deixa adicionar lá. Então, a escolha de plugins vai influenciar no seu caso. E que é um detalhe bem importante na hora de você fazer qualquer projeto em qualquer CMS, não só no WordPress. Então, tenta buscar sempre coisas que funcionem da forma nativa do WordPress. Não projetos que reinventam a roda. Tem muitos frameworks até que fazem isso. Criam a sua forma de chamar o título do WordPress às vezes, que é coisa besta. E por isso, muito importante no WordPress SEO não funciona nos frameworks por isso. Você só me passou o seu site, o primeiro que você falou? Tudo para WP. Tudo para .com.br. Valeu, gente. Obrigado.